para todos os públicos. Olá, meus alunos do 4º e do 5º ano, eu sou o professor André Nascimento e a partir de agora nós estamos no ar com o programa Escola Minha Casa, Projeto de Vida. Nós vamos começar hoje com a disciplina de Geografia e vou fazer aquela pergunta que toda vez eu faço. Vocês estão com quem aí na sala? Com o pai, com a mãe? Pois é, se não tiver, chama eles e diz: mamãe, vamos participar da aula comigo hoje com o professor André Nascimento? Pois é. Continuando nossa atividade de hoje, nós vamos continuar falando sobre dinâmica populacional brasileira. E vou mostrar mais uma vez aquelas duas fotos que impactam nessa aula, nossa aula. Uma com um bairro sem estrutura e o outro com um bairro com uma boa estrutura, com calçadas, árvores, uma arborização adequada para uma pessoa que está em busca de qualidade de vida. Professor, explique mais uma vez o porquê dessa situação. Pois é, nós moramos de acordo com o que o meu poder aquisitivo dá para pagar onde eu devo morar. Uma pessoa que ganha mais, ela vai para um bairro que tem mais uma estrutura, que tem uma escola, que tem comércio, tem área de lazer, calçada, que ofereça uma qualidade de vida. Uma pessoa onde ela ganha pouco, um pouco menos, ela vai, infelizmente, para onde está dando para ela viver. E nós vamos continuar trabalhando aqui sobre a dinâmica populacional brasileira, onde nós vamos entrar hoje naquele assunto que eu falei na aula passada, que é emigrante e imigrante. São duas palavras muito parecidas que às vezes nós confundimos. E professor, e por que essas duas imagens aqui ainda? É porque nessas imagens também vem pessoas de cidades, de lugares diferentes, que vão tanto para esse bairro que oferece uma estrutura e também para esse outro bairro que não oferece uma estrutura. Se vocês observarem, nesse bairro que tem uma estrutura, as casas são bem pintadas, tem prédios, as avenidas são asfaltadas com bastante carro, ou seja, sinal de que é um bairro onde a população tem um certo poder aquisitivo. Para esse outro bairro, você observa que são casas inacabadas, não tem reboco, não estão pintadas. Por quê? É um bairro considerado pobre, um bairro de classe média baixa. Vamos continuar aqui sobre o nosso assunto, vamos falar sobre movimentos migratórios. O que vai ser movimentos migratórios? O que significa? O que significa a palavra migrar? Migrar é mudar de um lugar para outro. Eu vim de Barreirinhas, como eu falei, se você sabe, eu sou de Barreirinhas, e vim a São Luís. Eu fiz um movimento, eu migrei, eu saí de Barreirinhas e vim para São Luís, né? Fui morar em São Luís. Pois é, aqui eu vou mostrar para vocês aqui umas fotos das pessoas que estão migrando, saindo do seu lugar, indo para outro, tá certo? Na primeira foto tem o quê? Um grupo de pessoas com a mochila nas costas, né? O famoso mochileiro. É bom mochileiro quando você vai viajar para passear, né? Mas também tem gente que viaja, coloca a bolsa nas costas, porque eles estão indo embora de um local para outro. Aqui nós vamos nos atentar a pessoas que estão saindo de um país para outro. Nessa outra imagem, nós já temos o quê? Um casal alegre, já chegando em casa, já compraram uma casa, alugaram, não sei, já estão aqui desmontando ali as coisas dele, tirando da caixa, né? Nessa outra imagem, infelizmente, nós observamos o quê? Pessoas que estão migrando. Só que aqui é de uma maneira, não porque eu quero ir, porque eu estou saindo do Brasil para ir, por exemplo, para os Estados Unidos, porque eu quero, em busca de uma qualidade de vida melhor. Não porque aqui eu estou passando fome. Eu estou indo para os Estados Unidos para melhorar mais ainda. Já nessa imagem aqui, não. São pessoas que estão obrigadas, que estão saindo do seu país por algum tipo de perseguição. Que isso nós vamos falar mais na frente ainda nessa aula. Nessa outra imagem, nós observamos a fronteira do Brasil com a Venezuela. Por que está tendo esse grande fluxo migratório das pessoas vindo da Venezuela para o Brasil e para outros países? Pois é, hoje nós vamos entender um pouco sobre o fluxo migratório, sobre o que é imigração, sobre o que é imigração e também falar um pouco sobre os refugiados, certo? Vamos lá falar um pouco sobre os movimentos migratórios. O que vai ser imigrante? Na última aula eu falei para vocês o que era imigrante. Imigrante, lembre, é aquela pessoa que sai de seu país para o outro. Quando ele faz esse movimento de sair do país dele, da nação onde ele nasceu para o outro, ele está fazendo o quê? Ele está emigrando. É aquele que sai, por exemplo, do Brasil para ir para a Argentina. Se ele sai do Brasil para ir morar na Argentina, ele é um emigrante, ele está saindo do Brasil. Nessa imagem aqui nós observamos o quê? As pessoas com uma mala, ou seja, elas estão indo embora, elas são emigrantes. Imigrantes. O migrante é aquela pessoa que chega em uma nação que não é aquela a qual ela nasceu.
Ou seja, ela chegou em um local que ela não nasceu. Então, ela é imigrante, é aquele que chega. Nessa imagem, as pessoas felizes em casa, já desmontando ali, tirando tudo da caixa. Ela é um imigrante, porque ele chegou em uma nação a qual ele não nasceu. E professor, o que vem ser movimento migratórios? Movimentos migratórios são os fenômenos que explicam a transição de grupo de pessoas de um lugar para outro. Isso é movimento migratório, certo? Vamos falar um pouco agora, continuando sobre o movimento migratório e explicar o porquê que as pessoas migram. Quais são os motivos que elas migram? As pessoas podem migrar, gente, em busca de qualidade de vida, em busca de empregos, de estudos, ou também tentando a vida em outro país. Também é qualidade de vida, né? Geralmente, quem migra busca melhores condições de vida em outro país, região, estado e município. Eu vou voltar para mim de novo. Eu saí de Barreirinhas para São Luís porque eu queria estudar, porque na minha cidade, na época, não tinha faculdade, só tinha até o ensino médio. Então, eu fui em busca de quê? De educação, também em busca de melhor qualidade de vida, que através da educação a gente vai crescendo, melhorando de vida também. Isso é qualidade de vida também, estudar. E outro exemplo também é emprego. Como eu falei na última aula para vocês, as pessoas geralmente, elas iam na década de 80 e 90, até hoje, para São Paulo. Por quê? Porque elas vão em busca de emprego. Aonde era o estado onde tem maior quantidade de indústria, o estado mais industrializado do Brasil? São Paulo, e também os estados da região sudeste, como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então elas iam para São Paulo em busca de uma qualidade de vida, em busca de um sonho, querendo crescer na vida também. Então por isso elas saíam, por exemplo, do Maranhão, de São Luís, de Rosário, de outra cidade, para São Paulo, em busca de qualidade de vida. Elas queriam tentar a vida em outro local, porque na cidade ou no estado onde elas nasceram, não estava dando certo. E elas iam para São Paulo em busca desse sonho. Por isso que São Paulo, juntamente com a região sudeste, é o estado mais populoso e também a região mais populosa do Brasil, porque lá é que oferece melhor qualidade de vida e também um grande número de emprego. Vamos continuar no assunto aqui sobre as razões para a migração. Uma primeira razão que eu coloquei, qual foi? Economia. Eu vou em busca, por exemplo, para São Paulo, porque eu vou em busca de melhor salário, porque eu sei que lá tem mais dinheiro, porque eu sei que lá tem mais oportunidade de emprego. Então eu saio da minha cidade, eu saio do meu estado para outra região, por exemplo, a região sudeste, porque eu sei, ou aparentemente eu vejo na televisão e aquilo ali enche meus olhos, que São Paulo tem mais emprego, que São Paulo tem mais oportunidade para lá e lá eu posso crescer mais. Outro exemplo também da razão que as pessoas podem migrar é cultural e religiosa. Essa aqui também é um pouco mais como perseguição. As pessoas, às vezes, elas estão aqui em um país, mas são perseguidos por outras pessoas de outra religião, que tem uma religião dominante. Então, elas saem daquele país para outro país para viver em paz. Outras razões também para a migração são as políticas, a razão política. Aqui vou entrar um pouco, por exemplo, do nosso país vizinho ao norte, que é a Venezuela, que faz ali fronteira com o Brasil, com a região norte, com os estados da região norte do Brasil. A Venezuela, infelizmente, vive num processo político muito conflituoso, complicado, aonde as pessoas elas se sentem obrigadas por perseguição política e por outras razões também a abandonar o seu país e em busca de melhores condições de vida, em busca de segurança em outros países. A exemplo, o Brasil. O Brasil recebeu muitos venezuelanos, principalmente ali pelo estado de Roraima, aonde eles atravessam a fronteira do Brasil e vão a Pacaraima, que é a cidade mais próxima ali da Venezuela. Depois eles passam um tempo lá e vão a Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima, e dali eles foram distribuídos para todos os estados do Brasil. Em São Luís, por exemplo, existem muitos venezuelanos nos sinais pedindo e também trabalhando. E as pessoas vieram da Venezuela, os venezuelanos vieram do seu país de origem em busca de uma qualidade de vida aqui no Brasil. Mas não só no Brasil que eles vieram. Eles foram para países como Peru, que recebeu muito venezuelano, Colômbia e outros países do mundo também. A política também, quando um país não tem uma política estável, onde um partido, um poder quer estar mandando, quer ter como hegemonia, e tem essa perseguição, isso também é causa de migração. E também falando em exemplo de países que são perseguidos por política,
A Nicarágua, também na América Central, é um país também onde as pessoas estão saindo devido à perseguição política. Outra situação que causa também a imigração são naturais. Como naturais, professores? Às vezes, erupção, que acontece em uma determinada região de um país, catástrofe como tsunamis e terremotos. Isso também são causas para a migração também. Outro exemplo além disso, gente, é mostrar para vocês o quê? Que segundo a ONU, o número de imigrantes cresceu muito, 41% em 15 anos. Entre 2000 e 2015, o número de imigrantes que cresceu no mundo foi em torno de 41%. E esse total no mundo todo se dá mais de 244 milhões de pessoas que vivem em outro país, ou seja, em outra nação que não é aquela onde ele nasceu. O continente que tem mais imigrantes é a Europa, com mais de 76 milhões de pessoas, seguido da Ásia, com mais de 75 milhões de pessoas. A América do Norte tem 54 milhões de imigrantes, só na América do Norte. Agora aqui, presta observação aqui, preste muita atenção nessa observação. A América do Norte tem 3 países, como eu falei para vocês: o Canadá, os Estados Unidos e o México. Só os Estados Unidos detêm 47 milhões de imigrantes. Ou seja, dos 54 milhões de imigrantes na América do Norte, 47 milhões estão nos Estados Unidos e apenas 7 milhões distribuídos no México e no Canadá. Por isso, às vezes, tem toda uma confusão sobre como entrar nos Estados Unidos, porque lá existem muitas pessoas vivendo lá que não são americanos, que não nasceram lá. Os refugiados, vamos falar um pouco agora sobre os refugiados, que infelizmente também é um tipo de imigração, só que de forma forçada. Como assim forçada, professor André? Eu não entendi como forçada. Os refugiados, gente, eles saem da sua nação para outra por diversos motivos. Um deles é a política que eu falei, entendeu? Outro, religiosa também. Às vezes também por não ter a sua orientação sexual não aceita naquele país. São dos motivos que fazem com que os refugiados saiam da sua nação para ir para outro. Nessa situação, eles vão para outro país, por quê? Porque eles vão em busca de quê? De segurança. Infelizmente, eles saem dos seus países para outro em busca de segurança. E o que significa refugiado, professor? Refugiado é um indivíduo que se mudou para um lugar seguro buscando proteção. E quais são as razões? Como eu falei, as razões são perseguição devido à sua raça, que infelizmente existe ainda essa perseguição da raça, quem é preto, quem é negro, ou se a pessoa é asiática, existe muito isso, esse preconceito. A religião também existe esse tipo de perseguição, as pessoas são obrigadas a sair da sua nação para outra devido à perseguição religiosa. A nacionalidade também, isso também é um tipo de perseguição que faz com que as pessoas saiam de seu país de origem para outro. E a associação a determinado grupo social ou opinião política. Esse grupo social, eu posso colocar, como eu falei para vocês, a orientação sexual também. A política é a perseguição política, como eu citei no slide anterior, a exemplo da Venezuela e da Nicarágua aqui no continente americano. Eu vou mostrar para vocês agora alguns países que estão nesse momento com alguns conflitos que obrigam os seus habitantes a sair da sua nação para outro. Vamos primeiro para a África. Os países que estão em conflito na África, que obrigam os seus habitantes a sair do país de origem para outros são, por exemplo, a Costa do Marfim, que fica bem aqui no continente africano, ó, seguido da República Centro-Africana, que é esse agora que eu estou mostrando aqui com a seta. Depois, a Líbia continua desde 2011 com essa crise, com uma guerra civil, onde as pessoas se obrigam a, num pequeno barco, atravessar o mar Mediterrâneo até chegar à Europa. Olha aqui a Líbia em verde. Depois temos o Mali, que também está em verde. A Nigéria, somente no norte, devido à perseguição religiosa também, infelizmente, lá onde extremistas atacam, sequestram diversas quantidades de mulheres, um número muito grande de meninas e adolescentes ali, o número chega a mais de 200 vezes nesse sequestro em massa. A República Democrática do Congo, que também está em verde,
o Sudão do Sul, que se separou do Sudão e ainda tem essa guerra civil no país e as pessoas se olham, se sentem obrigadas a sair do seu país para outro. E o Burundi, e é isso. Na Europa, nós temos um país em crise onde as pessoas estão saindo em busca de segurança, que é a Ucrânia. As pessoas estão saindo da Ucrânia ali devido que não estão se sentindo seguros por algum motivo e vão para outros países também. Nós vamos agora para a Ásia. A Ásia é o maior continente do mundo e o mais populoso. Os países que estão em guerra. A Síria, desde 2011, está uma década com essa guerra civil. Olha onde é a Síria aqui na Ásia. Também o Iraque, desde a guerra de 2004, aquela situação toda. O Iraque, ele também está nessa situação de guerra ainda, em conflito, que obriga a pessoa a sair do seu país para o outro. Seguido do Afeganistão. Depois o Iêmen. O Quirguistão e o Mianmar. Mianmar é devido agora a um golpe militar que aconteceu esse ano já no país, além de outras situações onde as pessoas estão fugindo do seu país. E também o Paquistão. O Paquistão está aqui em azul. Na América, infelizmente, também nós temos essa situação onde as pessoas saem do seu país para outro, são obrigadas a sair do seu país para outro em busca de segurança. Que país são esses, professor? Nós temos aqui a Venezuela, infelizmente, que é aqui nosso vizinho ao norte, que faz fronteira com Roraima, nosso estado ao norte, e fronteira também com o Amazonas. Temos o Haiti. O Haiti é devido à situação de causas naturais, o terremoto que aconteceu lá, um país muito pobre também. É um país, na verdade, é o país mais pobre do continente americano. E também a Nicarágua, ali com o seu presidente meio ditador, o Ortega, né? Daniel Ortega lá. Então, com essas perseguições políticas, onde você não pode exercer nem a sua própria religião, as pessoas se sentem obrigadas a sair do seu país de origem para outro. Essas pessoas que saem não porque querem, mas porque são obrigadas por estarem sendo perseguidas, nós chamamos de refugiados. Agora vamos passar aquela atividade tranquila, né? Em casa, em família, numa roda de conversa, sempre a roda de conversa que o professor passa, né? Você vai conversar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, sobre o que você aprendeu sobre os movimentos migratórios e refugiados. Pois é, gente, nesse bloco nós trabalhamos com geografia e nosso próximo bloco vamos trabalhar com história. Então, Deus abençoe e até a próxima aula. E aí, turma, no bloco passado nós estávamos trabalhando com geografia, agora com história. Nós vamos continuar falando sobre a formação dos povos, né, que é o assunto da nossa primeira unidade. Hoje nós vamos continuar trabalhando com os grupos organizados em agricultura, que foi ali no período neolítico, onde deixou-se para trás o período paleolítico, que é a Idade da Pedra Lascada. E nós vamos entrar também aqui no período neolítico, quando foi que os grupos começaram a se organizar. Ali vocês lembram da palavra-chave? O desenvolvimento da agricultura, domesticação dos animais. Pois é, isso aí foi tudo no período neolítico, né? E vocês são inteligentes, é isso mesmo. Pois é, nesse período é conhecido como o quê? Idade da Pedra Polida. Ou seja, nós vamos trabalhar agora, falar com outro nome também, que é a Revolução Neolítica e a Revolução Agrícola. Revolução, professor, você está revoltado com o quê? A Revolução é porque algo se desenvolveu. No período Paleolítico era algo mais, digamos, cru, mas não era algo todo organizado como o período Neolítico, onde as ferramentas já estavam mais polidas, por exemplo, já tinha mais ponta, tinha mais uma organização. Ou também Revolução Agrícola. Revolução Agrícola, professor André, por quê? Foi porque quando a agricultura passou a ser desenvolvida, tá certo? Vamos lá, a Revolução Neolítica e a Revolução Agrícola. O que ocorreu nesse período? Ocorreu um crescimento populacional. Mas por que aconteceu esse crescimento populacional, professor? Porque as pessoas elas passaram o quê? A estocar alimentos. Dessa forma, garantiam uma vida com menos riscos, tinham mais recursos e alimentos e também viviam mais. Mas por que tudo isso? Elas passaram a constituir ali, morar em uma aldeia. Como elas moravam em aldeia, elas estocavam alimentos, elas não precisavam mais estar se deslocando de um local para outro, quando naquela área o alimento, o animal e as frutas diminuíam. Elas não eram mais nômades, elas tinham locais fixos. Então elas
elas praticavam a agricultura com a ajuda dos animais, onde tinham mais força, né? Eles faziam ali, aravam a terra, plantavam, eles poderiam colher aquele alimento, estocar. Isso oferecia o quê? Qualidade de vida para as pessoas. Eles começaram a viver numa pequena sociedade, viviam ali o quê? Em aldeias. E ali então, gente, eles passaram o quê? Como eles não mudavam o tempo todo, eles passavam a ter mais filhos, ter mais qualidade de vida, com qualidade de vida eles viviam mais. Para o próximo assunto, vamos continuar trabalhando sobre grupos organizados. Vamos observar essa imagem. O que vocês podem observar nessa imagem aqui sobre grupos organizados ainda no período neolítico ali? Pois é, observem o que? Nós temos aqui um grupo de pessoas, né? Nessa pintura rupestre. Nós temos o que mais? Animais. As pessoas aqui, elas já estavam o quê? Elas já descansavam, elas já domesticavam os animais. Eles não eram nômades mais. Eles tinham onde morar, tinham um local fixo. Eles tinham um local fixo. Observe o que nessa imagem? Tem as pessoas ali pastoreando, mas também temos pessoas o que aqui? Pessoas descansando. Os animais já são mais domésticos, não são mais bravos, aquela coisa que olha o ser humano e saiu correndo assim, com medo, queria atacar o ser humano. Não, eram animais domesticados. Não davam tanto trabalho como se fossem animais soltos, tá certo? Vamos continuar falando um pouco ainda sobre esse assunto, sobre grupos organizados em agricultura. Como eu falei no slide anterior, eles começaram a estocar alimentos e os humanos deixaram de ser nômades. Repetindo, nômades são aquelas pessoas que não tinham locais fixos. Nós vamos falar muito nessa palavra durante essa unidade. E aí eles formaram as primeiras aldeias com o princípio de organização da sociedade. Como assim? Se formaram a aldeia, gente, eles começaram a ter líderes, né? Líderes, e ali surgiu já ali os papéis, as posições políticas, aquilo que nós chamamos de política hoje, certo? Ali já surgiu, quem é o líder aqui, o que eu devo fazer, o que eu devo obedecer, até onde eu devo ir, até onde eu não devo, tá certo? Era comum, durante esse tempo, as aldeias se juntarem para quê? Uma com a outra, para se defender de outros grupos que vinham de lugares longínquos, bem mais distantes, e ali com mais pessoas poderiam lutar e vencer aquela guerra, aquela batalha, né? E com tantas pessoas juntas, foi como eu falei mais acima, surgiram os líderes e as posições políticas. E aqui nós estamos chegando ao fim da nossa aula de história. Vou passar para vocês uma pequena atividade, que é aquela atividade em família, que vocês vão estudar ali com a mãe, com o pai, e falar um pouco sobre o que você aprendeu sobre grupos organizados e a revolução da agricultura. Deus abençoe e até a próxima aula.